Você concorda comigo que um gráfico de barras verticais é muito bacana quando você tem um conjunto pequeno de intervalos no eixo X do gráfico? Já o gráfico de linha é muito mais interessante quando você tem um número maior de intervalos nesse eixo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como alternar dinamicamente entre essas visões no Power BI sem utilizar bookmarks, apenas considerando os dados que estão sendo listados no gráfico. Olá, pequeno Padawan, seja bem-vindo ao Jedizer, um universo para quem é apaixonado por dados. Mas vamos logo para a tela do computador para a gente entender melhor como funciona essa situação. Bom, o nosso modelo de dados ele é extremamente simples. Ele possui uma tabela de faturamento, que seria o faturamento de uma empresa registrado por data, e uma tabela de calendário, que faz a ligação da data do faturamento com a data do calendário. Já temos aqui em tela um filtro de datas e vamos adicionar um gráfico de colunas de barras verticais, então, para a gente entender essa situação. No eixo X desse gráfico, a gente vai incluir ano e mês. Já no eixo Y, a gente vai adicionar o valor de faturamento, que nada mais é que uma fórmula simples de soma na tabela de faturamento. Bacana! Então, estamos vendo o nosso gráfico aqui com os 12 meses do ano de 2023, certo? Essa é uma visão muito bacana que eu gosto de utilizar nos meus projetos, esse gráfico de barras verticais mostrando os meses, porém a gente tem um pequeno problema com ele. Perceba que se nós aumentarmos o range de data, ele vai ficando um pouco poluído, na minha opinião, com barras demais. É nesse ponto que um gráfico de linhas se torna muito mais interessante. Vamos colocar um gráfico de linhas junto para a gente entender. Eu vou duplicar o nosso gráfico e vou trocar o tipo dele aqui para um gráfico simples de linha. Bom, perceba que com o gráfico de linhas, quanto maior o intervalo aqui no eixo X, melhor a gente consegue enxergar tendências nos nossos dados, certo? Então eu gostaria de continuar utilizando o gráfico de barras para períodos curtos e quando eu aumentar esse período, eu gostaria de utilizar gráficos de linhas. Como que eu posso fazer isso? Bom, do jeito mais tradicional, nós iríamos utilizar os bookmarks. Nós criaríamos dois indicadores. Quando o primeiro indicador fosse selecionado, a gente mostraria o gráfico de colunas e ocultaria o gráfico de linhas. E quando o segundo fosse selecionado, a gente ocultaria o gráfico de colunas e mostraria o gráfico de linhas. Mas a ideia aqui é fazer isso de forma dinâmica, ou seja, conforme eu vá diminuindo o período de datas, ele mostre um gráfico e conforme eu vá aumentando o período de datas, ele me mostre outro gráfico. Será que é possível fazer isso? Eu vou te mostrar que é sim. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é trocar esse gráfico de barras por um gráfico que contenha barras e linhas. E a gente possui essa visão aqui no Power BI chamado gráfico de colunas agrupadas e linhas. Perceba que no eixo Y desse gráfico ele já trouxe o valor faturado para mim. E ele contém também o eixo Y da linha. Vamos adicionar aqui o valor faturado só para ver o que acontece. Olha só, agora a gente está vendo linhas e colunas no mesmo gráfico. Se eu diminuo a linha, acompanha as colunas, ok? Bom, se eu tenho linhas e tenho colunas no meu gráfico, agora basta eu criar uma medida para eu mostrar uma ou mostrar outra. Por padrão, no Power BI, ele não mostra na visão um valor branco ou nulo. Então a gente pode criar uma medida para estabelecer esse valor branco ou nulo em determinada situação. Vamos ver isso por partes. O primeiro passo aqui é a gente criar uma medida para a gente saber quantos meses estão selecionados no nosso caso. Vou criar uma nova medida. Eu vou chamar a minha medida de meses selecionados e ela vai ser um calculate da diferença de datas entre a mínima data selecionada e a máxima data selecionada. E eu quero essa diferença em meses. Eu preciso ainda usar como contexto aqui todas as datas selecionadas. Ou seja, quando ele aplicar essa medida, ele vai usar todas as datas selecionadas e não apenas o contexto do mês onde vai estar a linha ou a barra. Legal, terminamos a nossa medida e vamos jogar ela na tela só para a gente ver qual é o valor que ela está trazendo aqui para nós agora. 36 meses selecionados. Vamos pegar de um ano só para a gente ver o que ele está trazendo para nós. 11 meses selecionados. Por que ele trouxe 11 meses para nós? Porque ele está pegando a diferença dos meses, né? Então, como a gente quer considerar o contexto das barras ou das linhas, a gente vai somar um ainda na nossa medida.
Agora sim, a nossa medida está correta. Ele está mostrando 12 colunas e a gente está vendo aqui 12 meses selecionados. Bacana. Já sabemos quantos meses estão selecionados no nosso filtro de data. O segundo passo agora é a gente definir um corte, ou seja, a partir de quantos meses a gente não quer ver mais o gráfico de colunas verticais e gostaria de ver o gráfico de linhas. Bom, eu vou criar outra medida para isso e vou chamar essa medida de intervalo corte e vou atribuir 12. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero que, quando tenha mais de 12 meses selecionados, eu comece a mostrar um gráfico de linhas. Se os meses selecionados são de 1 a 12, eu quero mostrar um gráfico de colunas, ok? Bom, para isso a gente não vai continuar usando a nossa medida de valor faturado. A gente vai criar uma medida para o valor de barras e outra medida para o valor de colunas. Olha só, eu vou chamar de valor faturado barras e aí eu vou usar uma condição. Se os meses selecionados são menor ou igual ao meu intervalo de corte, eu vou atribuir o valor faturado para o gráfico de barras. Se não, eu vou dizer que ele é blank. Vou copiar a minha medida e vou criar uma segunda medida agora para o gráfico de linhas. Nova medida, valor faturado linhas. E agora vai ser o contrário. Se os meses selecionados forem maior no intervalo de corte, ele vai receber o valor faturado. Se não, ele vai receber blank. Já temos tudo o que a gente precisa agora. Agora a gente precisa trocar no gráfico as nossas medidas. Então, para o valor do eixo Y, que é onde eu tenho minhas barras, as minhas colunas verticais, eu vou colocar a medida valor faturado barras. E no eixo Y da linha, eu vou colocar o valor faturado linha. Perceba que ele já tirou as linhas do gráfico pra gente. Por quê? Porque a gente está selecionando 12 meses, certo? Vamos ver o que acontece agora se a gente selecionar mais de 12 meses? Olha só que bacana. Se eu tenho mais de 12 meses, ele me mostra agora o gráfico de linhas. Se eu tenho menos do que 12 meses, ele me mostra o gráfico de colunas. Vai dizer que isso não merece o seu joinha, hein? Mas a gente poderia ir mais além ainda. E se ao invés da gente deixar fixo esse 12 que marca a alteração de um gráfico para outro, a gente deixar o usuário escolher a partir de quantos meses ele quer ver o gráfico de linha? Seria muito mais interessante, não é? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho que está aqui embaixo do nosso vídeo. Dessa forma, o YouTube te notifica sempre que tiver um vídeo novo. Bora lá criar esse parâmetro então. Bom, o parâmetro a gente cria aqui na aba de modelagem. Eu vou criar então um novo parâmetro que é um intervalo numérico. Vamos chamar esse parâmetro aqui de seletor de intervalo ou seletor de corte. Ele vai ser um número inteiro, mínimo 0, a gente vai incrementar de 1 em 1, máximo. Vamos botar 500 aqui, padrão 12. Ele vai adicionar nosso parâmetro, tá aí o nosso parâmetro. Ele não trouxe o 12 como padrão, mas a gente pode colocar o 12 na mão aqui, sem problemas. Vou colocar ele lá em cima. Olha só, agora a gente tem um parâmetro numérico que a gente pode alterar ele manualmente aqui. Então eu posso mudar de 12 para 20, para 5, enfim, eu defino. A gente tem basicamente agora que alterar a nossa medida para considerar esse parâmetro ao invés de considerar o 12. Lembra que a gente criou uma medida chamada intervalo corte? Basta agora a gente alterar esse 12 para o valor do parâmetro. Vou abrir a minha medida intervalo corte e ao invés do 12, eu vou pegar o selected value do meu seletor de corte. E perceba que ele já alterou para o gráfico de linhas porque o nosso seletor de corte está selecionado como 5 agora. Então, sempre que tiver mais de 5 intervalos, ele vai mudar para o gráfico de linha. Vamos setar como 12, que era o nosso padrão. Olha só, agora com o 12 ele volta para o gráfico de barras. Vamos aumentar novamente o intervalo de datas para verificar o funcionamento. Olha só que bacana, agora a gente tem um gráfico dinâmico e ainda configurável. Muito legal, não é mesmo? Me diz aí nos comentários o que você achou. Já pensou em fazer algo semelhante? Ou você faz isso de outra forma? Me conta que eu estou curioso para saber. Eu vou ficando por aqui e que a força dos dados esteja com você.